Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos ficar de pé. Que alegria cultuar o Senhor. Que alegria participarmos de mais um dia do Senhor, um dia o qual o Senhor preparou e reservou para que pudéssemos o adorar, para que pudéssemos nos reunir como comunidade, como igreja, para louvar o seu santo nome. Vamos ler hoje o Salmo de número 5. Quem tem a sua Bíblia, abra no Salmo 5, também vai estar aqui na projeção. Salmo de número 5, o Salmo de Davi, o Salmo que mostra a grandeza de Deus no seu cuidado por nós. Vamos ler. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu santo nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e com escudo cercas da tua benevolência. Amém. Meus irmãos, que grandiosidade é crer em Jesus, que grandiosidade é crer no Senhor, porque crer em Deus quer dizer que sobrevém sobre nós uma paz e uma fortaleza que nos faz agir no mundo com confiança, com tranquilidade. Porque crer no Senhor dá provisão, e na provisão do Senhor é libertador, nos livra de toda e qualquer escravidão do mundo e nos traz liberdade em Cristo. É uma liberdade que nos protege contra as ameaças do mal e do maligno. Vamos orar. Senhor, louvamos a Ti, engrandecemos o Teu santo nome e nos colocamos aqui hoje, Senhor, de coração aberto para receber da Tua palavra e das Tuas bênçãos espirituais. Nós cremos que o dia de hoje é o dia que o Senhor preparou para nos reunirmos e louvarmos o Teu santo nome. E como diz o Teu Salmo, nós sejamos confiantes em Ti, na Tua provisão e no Teu cuidado, porque o mal pode sobrevir a nós, mas muito maior é o Deus que sobrevive ao mal. Então, Senhor, nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra e cremos na Tua provisão. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Nosso Deus é grande e digno de ser louvado. Amém? Alegria
castelo forte é o nosso Deus. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, pois o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. Bendizemos o nome do Senhor. Amém. Irmãos, podem se sentar, nós vamos abrir a palavra no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Depois que nós encerrarmos o culto, nós temos sempre 3 ou 4 minutinhos, né, de avisos internos. Então, depois que a gente falar o amém aqui, né, os irmãos esperam uns 2 minutinhos mais que a gente tem os anúncios internos aqui, já que o nosso culto ele é transmitido, né, depois pelo YouTube. Muitos irmãos depois vão ver, né, os irmãos que não estão aqui hoje, né, poderão ver a partir da tarde o nosso culto, né, a pregação no YouTube. Irmãos, a gente está vendo nos últimos domingos o Apocalipse, e muitos imaginam que o Apocalipse se trata de coisas que vão acontecer ainda. Isso, muitos no decorrer da vida ouviram essas coisas. E eu estou falando para vocês que não, que o Apocalipse ele é passado, presente e futuro para aquela geração de irmãos que ouviram a leitura do livro do Apocalipse, porque ele foi escrito para uma igreja em perseguição, né, para um povo que estava dentro daquele contexto do Império Romano, e eles estavam ali naquela situação de perseguição. E como eu falei no ano passado, a maioria daqueles irmãos, ou boa parte daqueles irmãos que estavam ali, eles morreriam por causa do Evangelho. Por isso o Apocalipse é um livro que fala sobre os mártires. Depois de Jesus, o personagem principal do Apocalipse são os mártires, aqueles que morreram, né, pelo amor do Senhor. Porque o Evangelho, meus irmãos, sempre foi, o Evangelho, a pregação do Evangelho da igreja, ela sempre foi perseguida. Mesmo naquele tempo, né, que provavelmente vocês aprenderam da Idade Média, quando houve a Inquisição e que a igreja se aliava a reis, e que a igreja toda poderosa, né, e houve a Inquisição e perseguia hereges, queimava hereges. Mesmo assim, tinha aqueles grupos que dentro do cristianismo, né, que mantinham o zelo, e esses eram perseguidos também. Então, sempre, em todas as épocas, houve mártires, né, e santos que viveram para pregar o Evangelho. Hoje nós vamos ver sobre as 7 trombetas, que anunciam grandes catástrofes. Então, no capítulo 8, tá? No capítulo 8 é o texto que nós vamos ler hoje. Nós vamos acompanhar essa leitura. No capítulo 8, a partir do verso 1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse momento em que o Cordeiro abriu o 7º selo foi o momento da morte do Senhor, né? Na verdade, morte e ressurreição do Senhor. Por isso esse silêncio no céu. Por quê? Foi aquele período em que o Senhor Jesus estava morto, né? Então, por isso houve silêncio. Alguns acham que isso aqui é futuro, quando houver o arrebatamento. Então, enquanto aguarda os santos subindo, vai haver um silêncio. Muitos ouviram essas pregações, mas não faz o menor sentido. Porque quando o Cordeiro abriu o selo, está escrito em Apocalipse, nós já vimos, o Cordeiro abre o selo com a sua morte e com a sua ressurreição. Então é nesse momento em que houve silêncio no céu. Verso 2: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas as 7 trombetas. Para a gente entender o Apocalipse, nós temos que entender o Êxodo e Levítico, quando as trombetas eram tocadas. E nós já vimos isso em algumas pregações passadas, mas nós lembramos que havia a festa das trombetas, onde 7 trombetas eram tocadas durante 7 dias. O primeiro dia era tocada a trombeta para anunciar que depois de 7 dias haveria o sábado, o dia da expiação.
Então todos os dias era tocada a trombeta, lembrando do dia da expiação. E no último dia era tocada a 7ª trombeta, lembrando que aquele dia seria o dia da expiação. E é exatamente isso que o Apocalipse vai tratar, da expiação, da salvação e dos fatos enquanto não chega a salvação. Então vejam, vi outro anjo, verso 3, e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Aqui nós vemos que esse tempo todo, desde a criação do mundo até a volta de Jesus, o recurso que os santos têm é a oração. Verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso com as orações dos santos. Significa que a oração dos santos ela é atendida, o recurso que nós temos é a oração. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é que as trombetas são resultado da oração dos santos. Vamos ver então as 7 trombetas. Verso 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo e mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Isso aqui muita gente entende que vai acontecer no futuro, daqui uns anos, onde vai cair fogo do céu, a 1/3 parte da terra vai ser queimada, das árvores, né? E também da erva verde. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que as 7 trombetas, elas não são eventos que vão acontecer no futuro. Mas as trombetas, preste atenção nisso, vocês que estão ouvindo em casa também, as 7 trombetas, meus irmãos, elas são o quê? Elas contam a história, as 7 trombetas é a história sendo contada de novo. Ela já foi contada nos selos, agora está sendo contada por meio da descrição do toque de trombetas. Primeiro foi aberto os selos, onde se conta a história da humanidade. Agora são tocadas as 7 trombetas, onde de novo vai se contar a história da humanidade, mas agora da perspectiva do dano que o pecado fez no mundo. O 6º selo, aliás, os selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, foi a história contada do dano que o pecado fez às pessoas, ao ser humano. As 7 trombetas é o dano que o pecado faz à criação, ao mundo. Então as 7 trombetas, elas contam a história das consequências do pecado e de todo o mal que o pecado causa na terra, de todas as catástrofes. E a última trombeta anuncia o fim de tudo e o começo do mundo onde Cristo é o Senhor. É a mesma coisa que as 7 trombetas tocadas naquele dia da expiação. Durante todos os dias era tocada a trombeta anunciando o pecado, mas que no 7º dia, na 7ª trombeta, o pecado seria perdoado de todos. As 7 trombetas do Apocalipse é exatamente isso. É uma semana que são... por isso que muitos até dizem, né, que o mundo vai durar só 7.000 anos, que seria por agora que o mundo terminaria. Então, a data que o pessoal diz é 2030, quando o mundo vai acabar. Mas já foi 2000, já foi 1979, por aí vai. Então, essa 7ª trombeta são as 7 semanas que duram o mundo. São 7 semanas que duram o mundo. Óbvio que é um número simbólico, né? Porque o povo israelita, ele contava os dias por semana. Então era de 7 em 7 dias. Sábado, a semana terminava e começava outro. No outro dia começava outro. Por isso que nós temos hoje, né, essa tradição e ela se confirma no cristianismo, que o domingo é o primeiro dia da semana, o domingo é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição do Senhor, é o dia do culto, para que a gente começar a semana, né, abençoado, cultuando a Deus, louvando a Deus.
Então, as 7 trombetas contam a história das consequências do pecado, de todo o mal que ele causa na terra e de todas as catástrofes. E a última trombeta, a 7ª, anuncia o fim de tudo e o começo do mundo onde Cristo é o Senhor. A 7ª trombeta nos mostra a morte de Jesus na cruz e o anúncio do juízo definitivo e a redenção dos salvos. Veja se não é assim. Olha só. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo que mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Se vocês pegarem a história da humanidade, é isso que acontece. Boa parte do mundo já foi queimado. Boa parte da vegetação já foi queimada. Já caiu, né, meteoros, segundo se pensa, né, as eras geológicas foram consequências, né, de queda de rochas celestes. As rochas celestes, seja meteoros, meteoritos, cometas ou outros tipos, né, sempre são ameaças à humanidade. Já caiu muito, já houve maremotos, e isso pode acontecer no futuro também, pode. Por exemplo, hoje, exatamente hoje, a NASA e outras organizações, né, que tratam da proteção da Terra contra as ameaças externas do espaço, né, do cosmos, estão monitorando uma rocha que pode causar, se cair na Terra, pode causar um grande dano. Então eles estão preparando maneiras, lá, aqueles filmes Armageddon, né, ou tem outro filme também da mesma época, que tinha o Armageddon e o Impacto Profundo. No Bruce Willis salva a Terra e no outro eu não lembro quem mas a NASA coloca uma bomba lá, né, e explode o meteoro num, e no outro a Terra acaba mesmo, né? Então, o que estão fazendo? Estão monitorando uma grande rocha que vem em direção à Terra. Segundo os principais matemáticos, né, do universo lá, ela vai passar perto, mas vai desviar. Ou a outra chance é eles explodir ela antes dela chegar, e a outra é ela atingir a Terra e causar um grande dano. Quem sabe até o fim, né, da vida humana. Mas Deus é soberano, e se acontecer é um juízo divino também, né? Mas não acredito que vai acontecer. E se acontecer, Deus vai aproveitar esse evento, né? Porque a Bíblia promete que a terra vai se desfazer, que a terra vai ser queimada, totalmente queimada, e vai ser transformada numa nova terra. Quem sabe Deus vai usar um meteorito desse, um meteoro desse, uma rocha dessa para fazer isso. A gente não sabe, mas pode ser. Então a primeira trombeta é isso, é as queimadas. O mundo todo já queimou, né? O mundo todo já queimou. Se a gente for contar, talvez a terça parte, mas talvez não aconteceu a terça parte ainda, porque ainda vai acontecer. Mas a gente já ouve, por exemplo, alguns anos atrás, nós vimos aquele grande incêndio em Portugal que matou muita gente. Seguidamente, na Califórnia e outros estados americanos, tem grandes queimadas, grandes incêndios que devoram lá casas. Então, isso aqui é o que está acontecendo desde o início do mundo até o final. A segunda trombeta, veja se já não é assim. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Irmãos, a primeira é a consequência do pecado na terra, no verde. A segunda trombeta é a consequência do pecado no mar, nas águas. E por causa disso, né, essa grande rocha é o pecado, essa grande montanha tirada em chamas é o pecado, é o dano. Não é uma montanha literal, porque o Apocalipse é todo simbólico. Então essa montanha tirada do mar que mata a população marítima, né, os seres marítimos e as embarcações, são as catástrofes que acontecem no mar. Por que esse catástrofe no mar? Por causa do pecado. Os furacões nascem no mar. Embarcações são devoradas no mar.
E essa questão do mar, meus irmãos, ela é antiga, tanto que na época, lá onde não existia a modernidade e satélites, se imaginava que quem devorava marinheiros, quem devorava navios era um grande monstro, o Leviatã, né? Tem até os deuses do mar nas mitologias todas. Terceiro, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Isso aqui, meus irmãos, é a queda, né, de Satanás. Quando o pecado atingiu a humanidade, o diabo ele passou a agir na terra como uma estrela amarga, como, né, a estrela é símbolo, né, daquilo que há no céu, e os anjos são chamados de estrela também. Jesus é chamado de estrela da alva, o próprio Satanás é chamado de estrela da alva, né, também em alguns textos, daí vem o nome Lúcifer. Mas isso aqui, essas águas amargosas que causam dano às pessoas, isso vem desde sempre também, isso sempre aconteceu. Então o que ele está narrando aqui? É o dano do pecado na água que as pessoas tomam. Sempre aconteceu, sempre acontece, né? Tanto que a gente precisa procurar água potável, e uma das preocupações da humanidade é a água potável. Então não é um evento futuro apenas, mas um evento que está acontecendo na história da humanidade. A quarta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta e dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Não apenas a terra foi atingida, mas o sol, as estrelas, aonde as pessoas forem, lá haverá as consequências do pecado. E o que ele está dizendo aqui, é que o pecado atingiu a vegetação, o pecado atingiu o mar, o pecado atingiu a vida, a água, e o pecado atingiu até fora da terra o sol e as estrelas. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saindo do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado o poder com os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Aqui, meus irmãos, alguns entendem que no futuro o inferno vai ser aberto, e vai acontecer então esse ataque de demônios aos seres humanos, que eles vão, tipo um filme, né, de terror, gafanhotos gigantes vão sair pela terra, matando as pessoas, comendo as pessoas. Não. Isso aqui o que ele está descrevendo aqui é que com o pecado, os demônios, eles passaram a poder agir na vida das pessoas e causar dano, menos naqueles que são escolhidos, menos naqueles que têm o selo de Deus na fronte. Por isso que a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Por isso que nós temos autoridade sobre os demônios. Por quê? Porque eles podem fazer mal, mas eles não podem, por exemplo, fazer mal à árvore. Eles não podem fazer mal, um demônio não pode endemoniar uma árvore, não pode endemoniar, como está escrito aqui, né, uma erva, mas só pessoas. Foi-lhe dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Ou seja, eles não podem tocar em nós, mas eles podem atormentar a gente. Os demônios não podem tocar nos que têm o selo de Deus, mas eles podem atormentar durante um tempo. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém, ou seja, os ataques malignos que as pessoas sofrem, mesmo os crentes, eles são terríveis. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Isso é a depressão, tantas outras doenças que
que as pessoas atingem as pessoas por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria suicídio, não haveria assassinatos, não haveria drogas, não haveria crack, não haveria cocaína, não haveria heroína, não haveria alcoolismo. O álcool existiria, né? Mas o alcoolismo não. Mas é isso, meus irmãos, que a quinta trombeta diz. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham coraças como os coraças de ferro, o barulho de suas asas, que as suas asas faziam, eram como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpião e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, o diabo, né? o Satanás, e cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e esse que depois dessas coisas ainda vem 2 ais, ou seja, ele está descrevendo aqui, são seres malignos, são seres satânicos, são seres malignos, que não tem como descrever um demônio. Então ele descreve aqui com essa aparência, né? Coroa na cabeça, parecendo de ouro, rosto como de homem, cabelos como de mulher, dentes como de leão, coraças como de ferro, e barulho de asas, de muitos carros, de muitos cavalos, e cauda como escorpião e ferrão, que causa dano às pessoas. Ele está descrevendo o quê? Os demônios. Alguns entendem, não, ele está descrevendo as guerras futuras dos tanques, né? Tanques de guerra, aviões de guerra, bomba atômica, mas tudo isso está encaixado dentro dessas trombetas, que vai acontecer agora, tá? A sexta trombeta vai falar sobre isso. O sexto anjo tocou a trombeta, e eu vi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, é um número imenso, e eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos, seus cavaleiros, tinham coraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, do fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Alguns entendem que isso aqui também é no futuro, onde vai acontecer, né, seres estranhos também sairão dos buracos, dos abismos, e vão atacar as pessoas, e vão ferir as pessoas, mas eles não vão se arrepender, vão continuar pecando. Não, meus irmãos, aqui está narrando toda a malignidade que já foi feita, está sendo feita na terra desde o início do mundo, com pessoas cruéis, com guerreiros cruéis, com invasões cruéis, com homens cruéis, com soldados cruéis, com reis cruéis. Aqui descreve reis que se tornam poderosos, que se adonam, né? Que se adonam das coisas. Aqui descreve dos faraós, desde dos imperadores assírios, desde os hititas que invadiam e matavam, estupravam, incendiavam e devoravam as outras cidades, desde Nabucodonosor e os reis babilônicos, desde os reis persas, Xerxes, Artaxerxes, Ciro, Dario, desde Alexandre, que saiu pelo mundo a conquistar, e nas suas conquistas, o que acontecia? Incêndios, estupros,
a morte de mulheres, de crianças, violações, violência, esses terrores que está sendo narrado aqui. O mundo não precisa de um terror futuro, porque o mundo já é um terror. Aqui se descreve os imperadores romanos que com a força do ferro conquistaram outras nações. A gente vê, por exemplo, né, a invasão dos romanos onde hoje é a Inglaterra e a Irlanda, os saxões, como eles demoraram décadas para dominar ali, como foram cruéis aquelas guerras entre eles, né? A gente vê lá no Rei Arthur, tem um filme do Rei Arthur, né, que a gente vê essa crueldade, né, como foi cruel essa conquista romana, né, lá da Saxônia, como onde hoje é a Inglaterra, né, dos anglo-saxões, como foi difícil, como foi cruel. Aqui a gente vê os reis da Idade Média, aqui a gente vê os príncipes da Inglaterra que guerrearam contra a França e a França contra a Inglaterra durante 100 anos de guerra na Idade Média, de muita crueldade. A gente vê as guerras entre os vikings, né, contra os ingleses e contra os franceses por décadas, até que houve pacificação entre eles. A gente vê aqui, meus irmãos, as guerras do século XIX, das conquistas, né? As guerras, por exemplo, da Europa, invadindo os povos da África, escravizando, estuprando, incendiando, destruindo civilizações inteiras. A gente vê a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gente vê hoje o Putin, né, guerreando contra a Ucrânia, a gente vê outras guerras que ainda virão. A gente está descrito nesses terrores aqui, os flagelos. Mas vejam que com tudo isso as pessoas não se arrependem. É isso. As pessoas não se arrependem. Então as 6 trombetas, meus irmãos, não é uma coisa que vai acontecer no futuro, é uma coisa que está descrevendo aqui, porque o que João está fazendo? Ele está descrevendo, ele está falando para uma igreja perseguida, ele está dizendo, olha, o mundo é assim, está acontecendo isso, e assim, mas virá a 7ª trombeta. É o que ele está dizendo. Aguentem, porque virá a 7ª trombeta, que está lá no capítulo 11, a partir do verso 15. Olha só. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A 7ª trombeta é o fim dessa catástrofe toda. A 7ª trombeta é o fim dessa história da humanidade. As 6 trombetas narram a história da humanidade. A 7ª trombeta narra a nova humanidade. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto adorar, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ou seja, isso aqui nós já vimos 2 vezes, capítulo 4 e capítulo 5, a mesma cena, é o mesmo acontecimento, é Jesus reinando. Está sendo contado de novo de outra forma, mas é a mesma narrativa. As 7 trombetas é a mesma visão do trono em Apocalipse 4. As 7 trombetas é a mesma visão de Apocalipse 5, da abertura dos selos. As 7 trombetas é a mesma narrativa do capítulo 6 dos selos. E os 24 anciãos se dobram, né? Nós já vimos isso, verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruir os que destroem a terra. Quem destrói a terra? Está descrito nas 6 trombetas. Agora chegou a hora, porque, irmãos, na verdade, o reino de Cristo que começou na cruz, e ele reina agora com a igreja, até que ele venha na parousia, na volta dele, para instituir, para instaurar, inaugurar o reino eterno, é para pôr fim a essa catástrofe toda que a humanidade pratica, desde que o mundo é mundo. Os reis, os governantes, os governadores, os presidentes, as nações se acham donas do mundo, e eles fazem o que querem.
Desde o início do mundo eles fazem o que querem. O mais forte domina o mais fraco e pronto, vai lá, mata, prende, tortura, pronto, acabou. A nação mais forte domina a mais fraca e já era. Quando surgem duas nações fortes que querem dominar, o que acontece? Acontece o que está acontecendo hoje, que acontece nesse século passado também. Aí fica aqui esse jogo maligno entre Estados Unidos, Rússia, China, né, esses três aí tentando, né, a Coreia do Norte, né, tentando aí um dominar o outro. Algumas décadas atrás era Irã contra Iraque. Vocês não têm noção das crueldades que aconteciam entre esses dois países com a população que não era os líderes. Os líderes passam bem, os presidentes passam bem, os reis passam bem, mas a população sofre. Irmão, nós temos pecado acumulado no mundo para o juízo. Irmãos, quantas, por exemplo, hoje, nós temos aí a questão do estupro, da violência contra as crianças, da violência contra a mulher, que são coisas graves, mas hoje, por exemplo, não acontece isso em massa. Mas teve épocas, por exemplo, que quando um país invadia outro, os estupros eram em massa. Vinham aqueles soldados lá, milhares deles, e invadiam aldeias, cidades pequenas, e onde eles passavam, eles matavam os homens e estupravam as mulheres, as meninas, as crianças, todo mundo. Então, o que tem de pecado acumulado, de crueldade acumulada, aí o juízo vai chegar, meus irmãos. É por isso que o juízo é justo. É por isso que o juízo de Deus é justo. E aí, para terminar, verso 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, o juízo está acontecendo, o juízo final acontece, e Jesus se torna o Rei eterno, que vai governar para sempre os seus santos. E é por isso que nós podemos, meus irmãos, glorificar a Deus. Por quê? Porque assim como os israelitas viviam na expectativa do toque das trombetas, assim nós vivemos na expectativa da volta do Senhor, aguardando a sua segunda vinda. Nessa glória que vai acontecer, meus irmãos, que vai exceder os limites da igreja, que vai tornar o pecado extinto na terra, a glória eterna vai vir e o juízo final vai acontecer. E é por isso, meus irmãos, que nós, como cristãos, nós precisamos ver o mundo hoje, não com a esperança de que alguém vai resolver para nós, não com a esperança que algum governo vai ajeitar as coisas, porque nunca aconteceu isso. Não vai haver um governo mundial que vai pacificar a terra, isso é impossível. Isso é impossível. A Rússia não vai governar o mundo, nunca. Os Estados Unidos não vai governar o mundo nunca. A China não vai governar o mundo nunca. Primeiro que eu não vou deixar, porque vai ter homens por aí, né, eu e tantos outros, que nós não vamos ser governados pela China. Mas isso é uma bobagem também, que a gente é governado pela mídia, né, governado pela cultura, mas os países se levantam. Então, até o fim do mundo, meus irmãos, as 6 trombetas estarão tocando, ou seja, as crueldades, o pecado vai acontecer. Mas por isso a Bíblia diz, nós aguardamos novo céu e nova terra. Mas até lá nós precisamos viver. E até lá precisamos lutar. Até lá a gente precisa se levantar todos os dias, para fazer a vida acontecer. Até lá a gente não tem nem o que fazer, o pecado está aí, o meteoro é uma ameaça, o Putin é outra ameaça, a China é outra ameaça, o comunismo é outra ameaça, o capitalismo é outra ameaça, a fome é outra ameaça, o preço das coisas é outra ameaça, o desemprego é outra ameaça. Mas nós temos que nos levantar todos os dias para viver a nossa vida com coragem, com determinação, com fé, e levantar, e a luta, e a vida, e contar com o Senhor que está conosco, amém? Mas amanhã, meus irmãos,
amanhã vai ser segunda-feira, hoje à tarde ainda é domingo, todo mundo, né, vai curtir o domingo, alguns vão sair, outros vão dormir, outros vão descansar, outros vão ver série, mas amanhã é outro dia, e amanhã nós precisamos enfrentar as trombetas, até que venha a sétima, assim que os israelitas viviam. Semana que vem os pecados serão perdoados, mas até lá, é vida que segue, até lá que ninguém morra. A torcida é que ninguém morra. É como na pandemia, nós estávamos naquela expectativa, até passar que a gente não pegue, se pegar que a gente não fique gravemente ferido. Muitos caíram, muitos morreram, muitos não sobreviveram, muitos amigos nossos partiram, muitos familiares nossos partiram, mas nós sobrevivemos. É isso que está dizendo aqui as 6 trombetas. Aguardem a sétima, quando o mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, e nós vamos nos glorificar para sempre. Mas até lá, meus irmãos, até lá nós desfrutamos da presença de Deus, da graça de Deus, numa frase que o Jean gosta muito, já e ainda não, né? Ainda nós não estamos na sétima trombeta, mas nós já ouvimos, né, nos nossos ouvidos ela tocar, porque ela já governa em nós. O reino de Deus já está em nós já vivemos ele, mas até lá nós vivemos com o pecado junto de nós, com a decadência junto de nós, com as catástrofes junto de nós temos que enfrentar desemprego, alguns precisam de auxílio, né, emergencial, alguns precisam de uma ajuda, né, de programas sociais, outros estão desempregados, precisam de emprego, e aí outros estão depressivos e precisam de um psicólogo, de uma psicóloga, de uma terapia, e precisam, meus irmãos, e tem que ir atrás, se precisar tem que ir. Outros precisam de uma consulta médica e tem que ir. Outros precisam tomar remédio e tem que tomar. Outros precisam tomar vacina e tem que tomar. Outros precisam, né, ir numa fisioterapia e tem que ir. Outros precisam, né, tomar um calmante e tem que tomar, porque esta é a vida, enquanto nós estamos com as trombetas tocando. O mundo é assim. Mas que o Senhor nos abençoe, e que amanhã vocês se levantem preparados para a batalha. Quem está desempregado, né, creia que isso não é para sempre. Quem está triste, isso não é para sempre. Quem está na batalha por alguma coisa, isso não é para sempre, porque nós temos a bênção de Deus na nossa vida. Enquanto a sétima trombeta não tocar, a vida é essa aqui. Mas a trombeta vai tocar, e nós temos que estar preparados para ouvir o seu sonido, o seu som. Amém? Que bonito isso, né? Eu acho isso maravilhoso, porque a qualquer hora a trombeta pode tocar. E aí, né? Aí tinha um famoso cântico antigo, né? Desses gospel antigo. Quando a trombeta tocar, você estará pronto para ouvir o seu som? Isso a gente ouve nos filmes, né? Uma música antiga. E se ela tocar, mas se ela não tocar ainda essa semana, ou ainda este ano, ou ainda nos próximos anos, vamos desfrutar. Eu tenho meu casamento para desfrutar. Eu tenho a minha mulher para desfrutar, que me faz feliz. E eu faço o máximo para fazer ela feliz. Eu tenho meus filhos, tem vocês, tem a igreja, tem a vida. É difícil, óbvio que é difícil. Mas quem é que esquecer fácil? O que o Senhor está dizendo é o seguinte, pessoal: o mundo é assim, o mundo é terrível de viver nele, mas a sétima trombeta vai tocar. Aguarde, porque ela vai tocar. Amém. Amém. Vamos participar da ceia, meus irmãos? Enquanto o Natan vem cantar, nós vamos participar da ceia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
irmãos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, a partir disso, este é o meu corpo, que é dado por vós. Faço isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Faço isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O corpo do Senhor foi partido na cruz, o corpo do Senhor foi dado na cruz, foi pregado na cruz, o sangue do nosso Senhor foi derramado na cruz para a nossa salvação. E a Santa Ceia, meus irmãos, ela é a nossa participação na morte e na ressurreição do nosso Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te damos graças pelo pão e pedimos a tua bênção para o cálice, que o teu nome seja glorificado ao participarmos do pão e do cálice. Para a glória do Senhor, nós declaramos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Como, meus irmãos? E agora bebam do cálice. Muito obrigado, Senhor, pela participação na ceia, que é vida para nós, que é saúde para a nossa vida também. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, nós já vamos encerrar nosso culto, então peço que os irmãos fiquem em pé um pouquinho ainda. Só quero avisar, né? Depois do culto nós temos os avisos internos, mas eu quero fazer um anúncio público, né? Até para quem está vendo aí no YouTube. Essa semana, dias 12, 13 e 14, eu estou oferecendo uma ajuda aos casais, né? Por meio de 3 aulas gratuitas na internet. Mas para isso é preciso inscrição, e eu gostaria muito que os nossos casais aqui participassem, né? Vai estar lá, vai ser liberado o link, pode assistir a hora que quiser, depois do lançamento, né? O lançamento vai ser o dia 12, é quarta? Terça. Então, terça às 20 horas vai ser liberado o link para os inscritos. Aí pode assistir qualquer período do dia, né? Então são 3 aulas, no máximo 30 minutos. Isso, o link da inscrição está na bio do meu Instagram, mas eu vou mandar, né? Vou mandar aí no WhatsApp. E vai estar na descrição do vídeo. Aí o pessoal que está vendo no YouTube vai estar na descrição do vídeo aí embaixo, tá? Então só clicar ali. E eu gostaria, né, que os casais participassem. Os solteiros também para aprender, né? Mas que quem quer casar também participe. São aulas fortes, boas, e que nem todo mundo, né, vai no encontro de casais, participa de alguma palestra, compra um livro, lê um livro, né? E estas aulas é uma ajuda que eu quero dar aos casais, certo? É uma ajuda. Qual é a duração, né? Qual é a duração da aula? A aula é no máximo 30 minutos, de 25 a 30 minutos cada aula. Então são 3 aulas. A primeira aula vai ser liberada na terça, dia 12. A segunda aula vai ser liberada na quarta, dia 13. E a terceira aula liberada na quinta, dia 14. Sempre às 20 horas, mas depois fica liberado o link, tá? Assistam, pessoal, é importante, é bom o material, é bom, tá? É exclusivo também, o conteúdo é exclusivo. E aí você pode, depois de assistir, divulgar para outras pessoas também, tá? Porque é muito bom, tá bom? Então eu quero... os casais, às vezes, não conseguem resolver seus problemas porque estão sozinhos e não tem uma ajuda. E eu quero oferecer essa ajuda para os casais, tá bom? Vamos orar a Deus para encerrar nosso culto. Senhor Deus eterno, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão assistindo em casa. Que teu nome seja louvado, que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém.